Adeu, adeu, adia Diogun lo onira. Adeu, adeu, adia Diogun lo onira. Koluma, onire koluma. Ogun onira, koluma, onire koluma. Aboru, aboia, boxixé. Tudo bem com vocês? Bom, vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz sobre Orixá Oiá e a reza falando sobre a tal da aliança? E aí tinha uma explicação que eu supus, né? Bom, o que eu não queria aconteceu. Hoje, uma pessoa aqui do Sul entrou em contato comigo e aí relatou a seguinte questão. Ele foi dado para o orixá Ogum, tá? E aí a casa desta pessoa não dá para Avagã, Ogum Avagã. Para as pessoas que não são aqui do Sul, são qualidades, né? Tem Ogum Avagã, Ogum Elefa, Ogum Onira, enfim, tá bom? E então foi agora não me lembro se é mãe de santo ou pai de santo dessa pessoa, não fazia assentamento para iniciação para a cabeça da pessoa, na cabeça da pessoa, pro orixá Ogum Avagã. Aí então existe um mito, né, em que quando a casa não faz isso, troca-se a cabeça pro Ogum Onira. Nossa, olha só. Eu quero dizer para vocês que eu fui 20 anos do Batuque, então eu tenho todo o meu respeito pelo Batuque e pelas suas crenças, pelos seus mitos. E então, só que como eu não pratico mais o Batuque, eu pratico a religião tradicional iorubá. Quando alguém vem conversar comigo, sendo do Batuque e me perguntando coisas do Batuque, eu não trato mais disso. Aí a pessoa acaba entrando na senda de perguntar muitas coisas, muitas. Uma delas, por que que no Batuque é assim? Isso não tenho como saber. Mas, mantendo o meu respeito e a fé nos orixás, a gente vai respondendo as coisas para as pessoas. E aí o que aconteceu? Vamos direto ao ponto. Essa pessoa, ela me contou essa história, então, de ser de Ogum Avagã, e aí ter a cabeça trocada para o Ogum Onira e tal. E aí, esta reza que eu comecei foi dada para ele. Por quê? Porque esta reza seria uma reza de Avagã, na continuação das rezas do Ogum Avagã, mas que fala de Ogum Onira. Isto seria um remédio, né, para toda vida que cantar para o Ogum Onira dele, estar cantando para o Ogum Avagã. E aí a pessoa me perguntou, Babá, o que mais ou menos quer dizer isso? É triste a gente não saber informar as pessoas. Por quê? Respeitando o batuque, tá bom, gente? Por quê? Porque o Ogum na terra iorubá não é Onirá, é Ogum Oni-Ire. Ogum Oni-Ire. Porque Oni é uma espécie de título. Como Obá é rei, Oni é rei. Tá bom? Ire é a terra, a cidade de Ogum. Então, Ogum, rei de Ire. Irá, Oni-Irá, Onira, é Oiá.
Oiá é rainha na cidade de Irá. Então não tem Ogum Onira. E aí ele disse assim, bom, mas então a gente está cantando errado essa reza, porque eu disse, nossa, olha só que BO que eu fui me meter. Então, gente, olha só, deixa eu explicar. As pessoas que estão no batuque estão felizes, estão contentes, estão se sentindo bem. Se elas forem entrar nessa questão de traduções de rezas, eu já expliquei sobre cacofonia e as mudanças linguísticas que ocorrem, porque né, aquele ditado iorubá, você tem que ouvir bem o iorubá para falar bem o iorubá. Então, ao longo dos anos, esta mescla, essa miscigenação, essa contaminação com vários idiomas, espanhol, português, indígena dos mais diversificados, africanos dos mais diversos também, criou-se uma cacofonia sonora. E o que hoje é cantado no batuque é Nossa, é difícil de falar assim, sem ferir as pessoas, sem que as pessoas se sintam feridas. Mas esta reza, ela não tem tradução. Ela não tem uma tradução. E eu vou explicar por quê. Tem um outro agravante. Além de não existir lá em terras iorubás o Ogum Onira, porque isso é um cargo de Oiá, a noção sobre o orixá Ogum aqui no sul do país é completamente diferente da noção deste mesmo orixá em terras iorubás. Aqui, o Ogum é o orixá da guerra. Em terras iorubás, Ogum é da família Odé, caçador. Ogum é Odé. E não estou falando de orixá Odé, como tem aqui no sul. Ogum é Odé, é um orixá caçador. Odé é caçador. É o mais famoso entre eles. Mas fora a caça, a principal atividade do orixá Ogum era a forja, né? A confecção de ferramentas para a agricultura. Armas, isto é depois. Isto ocorre num tempo depois, porque aquele que faz um machado para cortar uma lenha e este machado é usado como arma num conflito, ele não se tornou o orixá da guerra porque ele é um ferreiro. Ele continua sendo o orixá senhor do ferro, mas não o orixá da guerra. Então a primeira qualidade de Ogum, depois da caça, de ser caçador, depois de ser Odé, é ser ferreiro, o orixá do ferro. E os primeiros elementos que Ogum consagrou foram para a agricultura, não foram armas. Então Ogum tem uma conexão com guerra muito mais aqui no Brasil, em especial aqui no Rio Grande do Sul, dentro do batuque, do que em terras iorubás. Ora, se as essências são diferentes, os entendimentos são diferentes, como é que como é que as pessoas acreditam que é possível traduzir uma reza para a noção que o povo gaúcho tem deste orixá, que é entendido como orixá da guerra? Então, qualquer reza de Ogum nigeriana e iorubá, ela estará muito distante desta forma de ver este orixá que os gaúchos entendem. Então, e aí agora vocês pegam lá a reza, as palavras, aquele som, e você imagina
tentar criar uma tradução para esta reza de Ogum, Onira, com entendimento tradicional iorubá. É impossível. Eu me desculpei muito com a pessoa. E assim como com a pessoa de Oiá, que me perguntou da aliança de Oiá, aliança de Oiá, aliança de Oiá, Iruma, lembram disso? Eu tive que me desculpar com essa pessoa de Ogum. E aí então o assunto ganhou outra proporção. Tá, mas o Ogum Avagã existe lá na Nigéria? Não existe. Ogum é um só. Oiá é uma só. Oxum é uma só. Obatalá, Oxalá, Orixalá é um só. Obaluayê é um só. Xangô é um só. O único que é dois é Ibede. Ibede são dois meninos, Taiuô e Kendé, ou Kerrindé, ou Carrindê. Tem várias pronúncias. Um deles é Taiuô e o outro é Kendé. É o único que são dois meninos. Todos os demais são um só. Não existe qualidade de orixá. Então vocês entenderam como é difícil? E aí agora eu tô aqui fazendo esse vídeo porque muito possivelmente talvez outras pessoas tenham essa dúvida e lembrando do que aquela senhora de Oiá me falou, babá, faça um vídeo sobre esse tema, que isso vai ajudar as pessoas. Então aí eu me dispus, depois de, sei lá, quase 3 horas de mensagens no WhatsApp, me dispor a fazer esse vídeo falando sobre o Ogum. O Ogum na Nigéria é Onire, a Oiá é Onira. Entendeu? E a saudação de Ogum, Ogum, Osimolé, Ogum Alacaie, Osimolé, Ogum, o Senhor da Terra, o primeiro entre os orixás. Ó, o primeiro entre os orixás. Agora, logo depois vai vir alguém, não, mas o primeiro orixá é Exu. Papá. Não, Exu é outra coisa, gente, tá? Exu é outra coisa. Muito bem? Ogum Alacaie, Ogum Osimolé, Ogum, o maior da terra, o orixá mais forte, mais poderoso da terra, tá? Vou largar uma outra situação para vocês aqui para encerrar o vídeo. Todo mundo acha que Exu é o orixá das encruzilhadas, o orixá da rua. Não, o orixá dono da rua, dono das encruzilhadas é Ogum. Mas isso é dentro da visão tradicional iorubá. Não estou falando de batuque, tá bom? Dentro do batuque tem que seguir o que o batuque ensina, ok? E eu peço desculpas porque a reza realmente não tem tradução. O Dabo, o Ludo Maria Bel, axé.